Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7h32. Eu sou o economista Reinaldo Café. Esse é o Café com Política, o seu encontro semanal para discussão aí do ambiente político. É o nosso esquenta para a grande cobertura no dia da eleição, lá em outubro, em que toda a equipe do Jornal da Cidade e também da 96 FM estará prestando serviços, trazendo comentários, avaliando os cenários. Hoje, dia 8 de julho, seja bem-vindo à 14ª edição do Café com Política. Sempre conosco, João Jabbour. Bom dia, Jabbour. Bom dia, Café, bom dia a todos. Também conosco o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café, bom dia a você que nos honra com a audiência. E o jornalista Ricardo Bizarra. Muito bom dia a todos. Hoje estamos recebendo Pedro Henrique Fiorelli, advogado formado pela PUC de São Paulo, com mestrado profissional em Direito Empresarial pelo INSPER e MBA Internacional em Economia e Gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Pedro, obrigado por estar conosco aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, gente, o convite e um bom dia a todos. O Pedro estará conosco aqui debatendo os principais temas da semana. E a semana, né, Bizarra, teve mudanças aí no cenário eleitoral, né? E mais pesquisa, hein? Atualmente presta serviços a pesquisa do Instituto Quest, encomendada pela Genial Investimentos. É a mais recente da corrida eleitoral e foi divulgada ontem. Traz o ex-presidente Lula à frente com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Bolsonaro com 31%. Depois aparecem Ciro Gomes com 6% e a Simone Tebet com 3%. Na pesquisa espontânea, ou seja, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, o Lula também lidera com 31% das intenções de voto, Bolsonaro com 24% e Ciro com 1%. A pesquisa da Genial Quest mostra a possibilidade de crescimento dos votos de Bolsonaro, segundo aí o CEO da Quest, o Felipe Nunes. No levantamento, 10% dos eleitores de Lula disseram que a redução do ICMS e a criação de subsídio para os caminhoneiros por meio da PEC dos benefícios sociais, né? O chamado a PEC Kamikaze, aumentam a chance deles mudarem o voto para Bolsonaro. E 8% declararam que a alta do Auxílio Brasil para R$600 também favorece o atual presidente. E tivemos, né, uma pesquisa também do Paraná Pesquisas, é isso, o meu caro? É isso? Exatamente. Está com você aquele papel que eu te entreguei. O levantamento, nacional do Instituto Paraná Pesquisa, divulgado na última quarta-feira, mostra que Lula teria 41,1% das intenções de voto para presidente contra 35,1% do candidato à reeleição Bolsonaro, a diferença aí de apenas 6 pontos com margem de erro de 2,2%. Na Genial nós teríamos de 45 a 31, aí quanto é, ô Bizarra? 41 e 35. 35, quer dizer, cai 4 pontos do Lula e sobem 4 pontos do Bolsonaro. É curioso, né? Que é exatamente a diferença aqui. Pedro Henrique Fiorelli, que tem trabalhos importantes de pesquisas, né? Banco de dados dos municípios, trabalha aí olhando, né, indicadores. Como é que você vê esse quadro aí? É a polarização instalada, né, Pedro? Não, com certeza, eu acho que faltou aí, a gente sofre muito da falta do diálogo hoje, né? Então acaba tendo essas polarizações, né? A terceira via acabou não prosperando, muito porque está focado nos seus próprios interesses de muitas delas, né? Então da questão de fazer bancadas, tudo que a gente vislumbra aí para ter o poder em si mesmo. Então eu acredito que aqui chama atenção aqui, especialmente dessa pesquisa, acho que a volatilidade ainda de uma margem aí de manobra, de uns 35 que ainda não sabem quem vão votar, né? Ainda estão nessas... Esses 35 e boa parte fala que mudaria o voto, você entende que é isso mesmo, quer dizer, a hora que ele tem um benefício pessoal, ele olha para cima, fala, quem está trazendo esse benefício é o paizão lá, então para esse paizão eu dou meu voto, é isso?
Sim, a minha percepção e vendo um pouco dessas pesquisas, isso acaba tendo um tempo para chegar na ponta. Eu acho que o grande ponto isso, a gente tem a discussão aí da PEC das bondades ou a PEC kamikaze, né, da legalidade dela, dos princípios dela, mas realmente o tempo disso chegar na ponta e tem um impacto, sim, principalmente na formação do eleitor, que se dá normalmente nos últimos 20 dias, né, porque são muitos candidatos, né, você perguntar hoje, mesmo para o governo do estado de São Paulo, você tem um número até maior que isso, você tem nós vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco, quase 60%, então é interessante essa volatilidade. Agora, Jabur, a PEC dos benefícios, né, ela foi adiada para terça-feira. Ontem à noite o Arthur Lira viu que não daria o quórum, né, apesar de ter passado na comissão, né, somente um voto contrário foi o Alexeis que votou contrário, ele que é do Partido Novo, mas passou. E há um questionamento, né, de um lado de uso eleitoral, e está aí o Pedro confirmando que isso pode chegar realmente a favorecer o Bolsonaro, mas tem do outra ponta a questão social, né, que não é menos importante. E tem a questão econômica ainda, né, o próprio artigo que eu trouxe lá no JC aborda esses três aspectos, né. Do ponto de vista econômico, você tem lá efeitos no dólar, pode ter inflação. Do ponto de vista político, claro que tem o viés eleitoral, mas tem gente precisando da ajuda. Pois é, Café, uma situação muito inusitada, né? Essa PEC é o grande fato nesse momento da campanha eleitoral, né? É uma PEC que, em tese, ela até dribla aquilo que a lei eleitoral tenta evitar, né? Que é o uso ali de ferramentas. Eles usam como pano de fundo o estado de emergência. Exatamente, como estado de emergência. Então cria essa situação que é até inédita, eu imagino, não me lembro de véspera da eleição, um fato político, uma ação política tão forte nesse nível, né? Mas tem a questão social e isso leva a oposição a não poder votar contra praticamente, né? Claro que vai ter um ou outro voto, como teve lá do José Serra no Senado, o contrário, e na própria comissão e certamente no plenário. Então é uma situação complicadíssima, uma situação que merece todo tipo de análise e ainda, além disso tudo, é uma corrida contra o tempo para a estratégia do Bolsonaro, né? Porque o grande mote dessa campanha, o grande fator decisivo, me parece, deve ser mesmo a questão econômica, a fome, né? E ele tenta suprir isso e mais ainda, tenta ainda trazer para ele a paternidade do Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, né? Porque segundo as pesquisas mostram, até tem uma figura de linguagem que eu achei interessante, que muita gente, 71% dos eleitores, as pesquisas quase todas são unânimes nisso, mostram que 71% dos que usam esse benefício atribuem ao Lula. O Lula é o pai. E o Bolsonaro é o padrasto a essa altura ainda. Então o Bolsonaro tenta inverter mesmo isso, com a mudança de nome, né? Porque ele recebia o bolso. É que eles também não tiveram tempo de trocar os cartões, né? Então acabou agora. Parece que esse mês eles conseguiram substituir. Então o sujeito vai com um cartão escrito Bolsa Família, ele fala, pô, eu recebo isso desde quando? Exato, esse é muito forte. Essa memória afetiva ainda favorece o Lula, né? E o Bolsonaro implantou no final do 3º ano de governo o Auxílio Brasil. Claro. Então ainda não deu o tempo necessário, né? Kleber, desse quadro, o que você pensa aí? Olha, é interessante, né? 48% dos brasileiros, acreditam que cabe ao governo resolver o problema das pessoas, quanto uma média mundial que é 16,5%. Você veja como é que é. As pessoas aguardam a interferência do governo para ajudar, né? Nesse aspecto, eu outro dia até coloquei na pauta que é a questão do liberal. Eu fico pensando se a população, o grosso, porque o que o sujeito quer quando aumenta o preço da gasolina? Que o governo intervenha. Quando aumenta o preço do remédio, que o governo intervenha. Quando aumenta o preço do arroz, que o governo intervenha. Ou seja, as pessoas querem um paizão, né? Para poder tomar as decisões. Quando uma economia liberal diz o seguinte, a lei de oferta e procura. Né? Olha aí, os caminhoneiros estão dizendo que o R$1.000 é esmola. E ao mesmo tempo o auxílio para os caminhoneiros equivale ao fundo eleitoral, 4 bilhões e 100 milhões. R$1.000 esmola, complicado, né? Mas olha, eu queria só fazer uma observação também, Caféu e João, a equipe, sobre a pesquisa, né? O número indica que está cada vez mais difícil a possibilidade dessa definição de eleição no primeiro turno, que é o sonho do PT e do ex-presidente Lula. Observa que a pesquisa foi feita após 2 fatos negativos para o governo federal e ninguém mudou o voto por causa disso. Quer dizer, a intenção de voto para o Bolsonaro aumentou e agora o pacote de auxílio vai consolidar com certeza a manutenção do voto do presidente, pode até aumentar um pouco. Então, o que fica muito claro a cada pesquisa que é realizada é que a decisão vai ser mesmo no segundo turno. Agora, Pedro,
principalmente quem não está bem nas pesquisas, questiona as pesquisas, mas o uso interno da pesquisa é consumido, né? Porque senão não teria esse movimento. Eu não acredito na pesquisa, eu acho que já levei. Então por que você está fazendo todo esse movimento aí para poder ajudar a população? Ou seja, para consumo interno a pesquisa serve? Não, eu acredito que até até definição realmente das chapas, tudo, essas pesquisas servem muito de balizador das campanhas, né? Então, eu tenho que aumentar o tom mais social, tenho que talvez tirar um pouco. Falar com as mulheres. Falar com as mulheres. Bom, tirou até o Dória da parada, né? Porque se não confiasse em pesquisa, o Dória continuava até agora. Né? E principalmente eles têm a qualitativa, né? Que eles acabam não apresentando tanto pra gente, né? Mas essas funcionam muito para conseguir dar esse norte. E você comentava do liberalismo e até trazendo desse ponto do Kleber aqui. Hoje a gente tem a nossa Constituição Cidadã de 88, ela foi muito pensada social-democrata, né? Então, com esse viés de proteção do Estado, né? Então, a gente tem a segunda maior Constituição do mundo, que coloca lá mais 250 pontos querendo que o Estado tutela. Então, realmente é um ponto. A gente tem que... E isso levou a carga tributária que a gente tem hoje, porque o Estado tem que rodar para fazer isso. Então, realmente é uma engrenagem que passa aí por... porque a hora que você vai impor, né, Jabur, um modelo de gestão um pouco mais livre, né, e isso é uma pauta muito importante para uma ala do governo dizendo, olha, eu não quero essa tutela. Mas o próprio Paulo Guedes, por volta, fala, peraí, o que eu faço, né? E esse meio termo, né? Quem estuda um pouco de economia sabe que o liberalismo foi colocado em xeque em 1929, né? Quando houve o crash. Uma grande prosperidade dos anos 20, artificial, e depois Keynes traz a introdução de uma visão, o setor público, ele tem um papel importante de mediador, ele tem que intervir. Isso ficou provado na crise do subprime, né, que até chamaram os Estados Unidos de União Soviética Americana, porque comprou companhias de seguro para segurar a peteca, e ficou mais evidente durante a pandemia. Imagina se você não tivesse o Estado fazendo a mediação. Mas o brasileiro nunca ficou muito acostumado com uma prática de preços mais livres, né, Jabur? Você tem essa visão também. Você que conviveu, inclusive, com os planos econômicos desde a época lá de José Sarney. Isso, não tenha dúvida. E secularmente o Estado é paternalista, né? Nós temos uma formação colonial desde o início, né, Pedro? Pedro pode falar melhor até. E é difícil romper com essa lógica, né? Apesar de tudo, nós temos a política populista e o Estado paternalista. Gera, obviamente, esse excesso, para além do que preconiza o liberalismo, né, que você bem coloca aí. Então é difícil romper, e é um caminho mais fácil também, né? Você vê, essa própria PEC mostra que essa cultura, ela é um caminho mais fácil para se chegar ao poder, porque você intervém diretamente ali no cidadão, né? Você não está fazendo uma intervenção no Estado. Vai na veia. Ou no bolso, né? Como queira. Agora, Pedro, um olhar em perspectiva, né? Vamos imaginar que o PT efetivamente volte ao poder. O Lula vem com uma política diferente do liberal, né? Aquilo que preconiza o PT, e eu não imagino que ele vai ser o paz e amor. Acho que a única coisa que não vai ter mudança é a autonomia e independência do Banco Central, pelo menos por hora, né? A não ser que tenha uma nova PEC aí. Então, o presidente do Banco Central, se quiser, fica, né? Que é o Campos Neto, porque o mandato dele não coincide mais. Mas ele pode ter uma ruptura com esse modelo econômico vigente, né? Inclusive, ele fala que vai trabalhar para acabar com o teto de gasto, ou seja, aquele Estado mais inchado. E quem olha um pouco a história, tinha os alertas ali, olha, Lula, tá tendo um bem-estar artificial, você vai deixar uma bomba relógio para sua herdeira. E aí vieram as pedaladas fiscais, claro, potencializada pela crise americana do subprime. Mas este olhar, vamos dizer, mais técnico lá, e você tem formação em economia, você sabe o que eu estou dizendo, né? É uma aventura fiscal, né? Sim, eu acho que tem esse grande desafio, mas eu sou um pouco cético, porque eu acho que desde na Revolução Francesa tinha os jacobinos e os girondinos, né? Mas ninguém fala do pântano, que era o centro, que desde lá do parlamento francês existia. Eu vejo hoje pouco espaço. Eu acho que a gente está passando até, do ponto de vista aí jurídico constitucional, por um problema, porque hoje a gente tem um hardware presidencialista e a gente roda num software parlamentarista.
Então, assim, vai dar ruído, assim, e o grandes tensões que a gente tem hoje é exatamente porque cada um não está confortável no espaço que tem. Então, você tem um Congresso que está buscando ter cada vez mais espaço dentro do orçamento, então, um legislativo que quer executar, um executivo que busca legislar por medidas provisórias. E essa tensionamento... Fora o judiciário. Não, e aí entra o judiciário por apelo, por você ver, não teve uma matéria que de um lado perdeu, o outro ganhou no Congresso, que não acionou o Supremo. Aí você chama um terceiro, sendo que devia ser resolvido, perdeu, vou ganhar a próxima, isso faz parte da política, da discussão, e você aciona o Judiciário, que quer tutelar o Legislativo e o Executivo. E aí você... Porque a lógica do teto de gastos era negociar. Sim. É assim, ó, eu quero dar 5 bilhões para o fundo eleitoral, eu digo da onde eu retiro. Sim. Eu quero dar auxílio para os caminhoneiros, eu digo, mas do jeito que está, eles só vão enfiando, né? Agora, o Kleber, nós levantamos aqui nos outros programas que estava caindo no colo do Bolsonaro alguns fatos importantes em torno do Lula, entre eles a questão envolvendo o contador dele lá, que foi preso e faz o imposto de renda, o mesmo endereço do filho dele, e tivemos a questão do Marcos Valério essa semana, que poderia ser chamado até para falar do caso Daniel e tudo mais. A equipe do Bolsonaro não soube capitalizar em cima disso, ou isso ainda está guardado em 7 chaves, no momento certo eles vão utilizar? Eu acredito que vai usar no momento certo. Eu acredito que está, é comum na campanha, principalmente na fase pública da campanha, que começa daqui a pouco. Isso tudo vai vir à tona. Então são coisas importantes, são fatos importantes, até porque a coordenação de campanha, principalmente a equipe de marketing, de comunicação, ela seguia muito pela pesquisa, não só essa quantitativa, principalmente pela qualitativa, e com certeza os grupos já estão sendo ouvidos no sentido de em que medida que isso interfere no seu voto. Até porque essa informação é extremamente importante, que mais de 30%, 35%, dizem que mudam voto se houver um fato significativo, um fato importante. Então tem que ver na quali até que ponto isso significa importante para o eleitor. Se detectar que com certeza vem com tudo. Se achar que esse tipo de coisa não muda mais, não vai perder tempo e vai promover o governo para obter voto. Só para a gente fechar, você acha que isso chega lá na dona de casa? Pode chegar sim, embora a gente sabe claramente que voto é emoção, voto não é razão, e há também a questão de que a mesa, se tiver com a mesa cheia, tudo bonitinho, muda muito, e aí é que o voto vai ter um peso muito grande, principalmente nas classes mais simples, que dependem mais dessa ajuda do paizão, que é o governo. São 7h49, você está acompanhando aqui na 96 FM e também no Jornal da Cidade, JCNet, o Café com Política, sempre com as presenças do consultor Kleber Santos, jornalista João Jabur, também do jornalista Ricardo Bizarra, e hoje com a participação especial do advogado Pedro Henrique Fiorelli. Bizarra. 7h49, vamos falar de mais uma pesquisa aqui na eleição para o governo de São Paulo agora, hein? A pesquisa também da Genial Quest, divulgada ontem, traz o ministro Fernando Haddad com 35%, seguido pelo ex-ministro Tarcísio Freitas com 15% e pelo atual governador Rodrigo Garcia com 14%. Esse cenário já não tem aí o ex-governador Márcio França. Pedro, no ajuste do Estado, você acha que houve uma redistribuição aí dos votos do Márcio França e esse crescimento do Garcia, né? O Tarcísio tem uma participação importante para quem chegou agora, mas o Rodrigo Garcia, com o Márcio França, ficava com menos de 2 dígitos. Qual que é a sua leitura aí na sucessão para o governo de São Paulo? Eu acredito que o Márcio França, ele tinha um recall ainda da época de vice-governador, uma associação principalmente no interior. Então eu não vejo indo tudo diretamente para... E o próprio embate que ele teve com o Dória, recentemente. Exato, de se posicionando. Então eu acho que teve uma redistribuição, uma boa parte obviamente foi para o ex-ministro Haddad e o restante deve privilegiar o Rodrigo Garcia. Mas eu acho que o governador ainda tem um fator que talvez as pesquisas não estão capturando, que é a máquina que costuma entrar mais no final da campanha. Então tem muito recurso em caixa, tá chegando, tá fazendo. Então eu acho que ainda a pesquisa não vai capturar, isso é um tradicional, ela não consegue capturar a máquina porque ela entra no final dentro desse aspecto.
E só para complementar, Pedro, esse aspecto da máquina, isso talvez justifique a escolha do vice agora do Tarcísio, que foi definida essa semana, né? O Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos, que com ele e o PSD trazem 52 prefeituras. É uma guerra agora de prefeituras, né? O Rodrigo Garcia Rodrigo tem muitas prefeituras. Trabalhou muito forte nisso, aquele encontro que teve em São Paulo, o governo itinerante que ele está fazendo, o governo aqui, como é que chama esse? Que é governo... o Estado na área, governo na área, né? Tudo isso na tentativa de trazer essa máquina, né? E tem mais um detalhe também, que é um fato novo dessa semana, ainda não é um fato, mas é uma possibilidade, do candidato ao Senado do Tarcísio ser o Marco Feliciano, que é um agregador das igrejas evangélicas. Apesar que o Bolsonaro falou do Marcos Pontes. Isso, eu ia complementar dizendo isso, que o Marcos Pontes tem uma possibilidade também, porque do ponto de vista de imagem, me parece que nas pesquisas o Marcos Pontes aparece melhor. Mas o Márcio França já aparece nas primeiras pesquisas muito bem na primeira colocação, né? Ele indo para o Senado. Sim. Agora, Kleber, esse quadro de São Paulo, claro que tem muita lenha. O que está curioso é que o Haddad parece estar com o mesmo comportamento do Lula, né? A gente não vê o Haddad em lugar nenhum. Então, tá todo mundo na toca, né? Não, mas o Tarcísio a gente vê a desenvoltura dele, o Rodrigo fazendo aí, mas o Haddad, pelo menos aqui no interior, aqui na nossa capital... O Tarcísio, inclusive, está fazendo jantares, né, nas regiões, por adesão, né? Aconteceu agora em Franca, na região de Ribeirão, está acontecendo no estado todo. Agora, algumas observações aqui, você viu que com a saída do França, o Haddad cresceu 6, Garcia 4, e o Tarcísio 2. Então essa foi a distribuição aí. Porque agora, o França tem uma ligação mais à esquerda. Com certeza. Agora, uma coisa interessante é que eu fiquei sabendo que pode murchar a chapa de candidatos a deputado federal, a deputado estadual no PSB, por causa dessa desistência do Márcio França. Na verdade, muitos candidatos tinham sido convidados pelo Márcio França e contavam com um bom desempenho dele na eleição para governador, para melhorar a votação de deputado. Os candidatos acreditam que sem um cabeça, sem um candidato a governador, o potencial de voto cai e a chance de eleição reduz bastante. Então, mas eles recuariam? Porque eles não têm o que fazer, eles não podem mudar de partido. Não, mas tem gente que não está no cargo, que entrou atendendo um convite, isso é muito comum, né? Então pode trocar, pode substituir e tal, mas tem gente que houve, assim, vamos dizer, um desânimo na equipe do Legislativo. Isso diz respeito a um dos deputados de Bauru, que é o Rodrigo Agostinho, que é do partido do Márcio França. E entendendo, inclusive, João, que hoje, sem a coligação na proporcional, você precisa de ter voto na própria, né? Então você tem que torcer para outro colega, por exemplo, o Rodrigo. Qual que é o conceito eleitoral de São Paulo? Muitos, a maioria, não atinge de jeito nenhum, sozinho. Então tem que somar 500 mil. Então, votos, imagina, se ninguém tem voto, ele tem que ter 500 mil. Então ele precisa do outro ter 30, outro 50, outro... Então é essa composição que dificulta. Então, olha na chapa e vê que não dá, vou sair, vou perder tempo. A sua leitura é mesma, e nesse caso do recorte para Bauru, nós temos 2 deputados federais que moram na cidade, ou tem residência aqui, que é o Capitão Augusto, que foi inclusive avaliado como um dos melhores deputados, né? Tem lá um ranking que ele tá lá no top 10. E o Rodrigo, que teve sua imagem muito desgastada. Aqui em Bauru nós tivemos vários esqueletos aí que surgiram da sua gestão, e houve também um olhar dessa história ideológica, que não olhavam muito para o Rodrigo do ponto de vista ideológico, né? Aqui mesmo no Cidade 360, no programa que a gente desenvolve, ele confessou que seria favorável ao impeachment de Bolsonaro e ali repercutiu. Ele tem votado com a esquerda, ele tem essa questão ambiental bem com contraponto. Teve um impasse com o Ricardo Salles, fez uma série de questões. Uma declaração aqui também que ele disse que não votaria no Lula, né? E não votaria no Lula, mas estava aplaudindo o Alckmin. Então, umas contradições que a população talvez coloque preço nisso. Qual que é a tua leitura, Pedro? Não, eu acho que o ponto aqui que é muito traz, né, dessa questão das chapas, né? Então eu acho que realmente sem um cabeça de chapa fica difícil, né? Então assim, principalmente para posicionar, tem muito voto de legenda, né? A gente tem que ter isso em claro também. Tem muita gente que não sabe o que tem um vínculo com o partido também, então coloca lá o 40 ou coisa, porque ele associa ao governador. E de novo, eu acho que a gente tem um grande desafio, né? Acho que como exatamente dessa questão dos coeficientes, né?
a cidade ela acaba pulverizando muito, né? Então você tem vários, além dos dois atualmente, que eu acho que não competem muito. Eu vejo muito o Capitão Augusto ainda muito espalhado, né? Se você pega o mapa de votação do Capitão Augusto, você vê que ele é espalhado em todo o estado de São Paulo nos núcleos, né? E Ourinhos, e você pega já o do deputado Rodrigo Agostinho, você já vê que ele tem uma concentração de 80% aqui na cidade. Então, acho que isso que eles ainda não competem. O que vai ser interessante vai ver essa questão estadual, porque a gente vai ver talvez 5 ali, 10 ali, 15 ali, não vai dar somando tudo, e a gente dificilmente deve ter alguma cadeira no estado. Né? Essa pulverização acaba culminando, né, que eventualmente você não leva, mas essa estratégia de ter voto em vários lugares, eu me lembro do Carlos Braga. Carlos Braga era desconhecido, né, e na época ali tutelado pelo sogro da Aré, eles tiveram um trabalho em muitas cidades, ele mordeu o voto, tudo quanto era, não é, Kleber? É verdade. Acabou se elegendo alguém que você nunca imaginava que fosse ter, né? Mas ele foi uma política, uma estratégia diferenciada, né? Uhum. Agora, é o seguinte, uma informação e uma curiosidade. Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, pode ser o vice do Haddad. Está bem avançada essa conversa, então ele poderá ser o vice de Haddad. E uma curiosidade é na pesquisa espontânea do estado de São Paulo. Primeiro lugar é o Tarcísio, com 7% das intenções de voto, e segundo é o Fernando Haddad, com 5%. Quando você não declina os nomes. Não, você só pergunta quem você vota para governador. 7% Tarcísio, Fernando Haddad com 5%. Você vê aí a polarização nacional. O quadro pode mudar aí. E tem o Rodrigo Garcia correndo por fora. O ex-governador Márcio França já informou ao comando do PSB e a candidatos do partido que concorrerá ao Senado pela chapa encabeçada por Fernando Haddad ao governo de São Paulo. O anúncio oficial está programado para acontecer ao lado de Lula nesse sábado, durante um ato lá em Diadema, que é o primeiro município, inclusive, né, o município paulista a ser governado pelo PT. E reação aqui da nossa audiência, o João Tame diz que as pesquisas são furadas, é só olhar a realidade quando o Bolsonaro vai para as ruas, são milhares de pessoas, diferente do ex-presidiário que paga 200 pessoas, ou seja, tem aí um olhar, né, crítico sobre as pesquisas. São 7h58, nós vamos para um rápido intervalo comercial, logo na sequência a gente vai falar um pouquinho com o Pedro sobre governança dos municípios e vamos trazer também a pauta local. Nós temos aí novidades, né? A comissão processante segue, não foi arquivada. Anúncio da candidatura de uma dobradinha entre Orlando Costa Dias e Lúcia Rosim, e o doutor Orlando falou com exclusividade aqui para o Ceará 360, em primeira mão, dizendo que renuncia também. A gente quer traçar um pouco o cenário do ambiente político local e falar de governança. E você que acompanha toda sexta-feira o Dundum aqui no Túnel do Tempo, hoje às 8h30 da manhã é o seu compromisso com o Túnel do Tempo. Nós temos mais meia hora do Café com Política, que volta já. São 8h03, esse é o Café com Política, aqui na bancada o jornalista João Jabur, o consultor Kleber Santos, o jornalista Ricardo Bizarro, eu sou Reinaldo Cafeu, e hoje o nosso convidado é Pedro Henrique Fiorelli, advogado. Temos uma notícia internacional, né, ô Bizarra? Pois é, o ex-premier japonês, o Shinzo Abe, de 67 anos, morreu após ser baleado na noite desta quinta-feira, enquanto fazia um discurso durante uma campanha eleitoral na cidade de Nara, no Japão, chocando um país onde a violência política é rara e as armas são rigidamente controladas. Um homem atirou em Abe pelas costas com uma arma aparentemente caseira, enquanto o ex-premier falava, informou aí a imprensa japonesa. Foi o primeiro assassinato de um ex-primeiro-ministro japonês desde os dias do militarismo pós-guerra, lá na década de 1930. Vida nada fácil para os políticos, né, Bizarro? Ô, Jabur. O mundo está conturbado demais, né? A violência, a intolerância, o pêndulo da história está lá pro lado mais negativo possível da civilidade, né? É inacreditável, é uma notícia que choca pelo ineditismo até, né? E tivemos a facada do Bolsonaro, assim, né? E tivemos aí morte recente de vereadores, a coisa, os ânimos estão à flor da pele. O Pedro, eu sei que é muito caro para você dentro da sua atuação profissional, e você tem tido até uma grande contribuição com o CODESE, né? Com indicadores de desempenho. Essas eleições e o impacto em governança, né? O que pode acontecer? Porque nós temos um sistema
da União, em que o Estado é muito paternalista, como a gente fala, muita coisa está lá, quando na verdade as coisas acontecem na cidade, né? Quer dizer, deveriam ter um privilégio maior aqui, né? Houve uma tentativa até de recursos, por exemplo, da educação, saúde, virem direto, né? Que essa história vai para o Ministério, do Ministério, não sei para quem, não sei. Como é que você vê a questão dessas composições tudo e o impacto para a governança? Lembrando que nós não temos eleições para prefeito, mas os prefeitos eleitos há 2 anos vão ter que conviver com o novo governador do estado, eventualmente, né? E com o novo governo, quando eu falo novo, uma nova legislatura. Como você realmente vai ser desafiador, né? A gente, como Brasil, historicamente, a gente vem cometendo ali, a gente escreve uma coisa e faz outra, né? Então, como eu comentava, a nossa Constituição é presidencialista e hoje a gente roda praticamente num modelo parlamentarista, parlamento com muita força. E isso começa a gerar uma série de tensões ali, né? E entra a questão orçamentária também. A gente é uma república federativa, a gente copiou o modelo dos Estados Unidos do Brasil lá atrás com o Rui Barbosa. Só que todo o dinheiro vai para a União para depois ser redistribuído para os municípios. Então eu vejo que a gente vai ter um desafio grande, já tem, porque PEC das bondades ou kamikaze ou o que for, a gente está furando o teto, o bolo não cresceu para dividir. Então essa conta vai chegar. E aí é que quem estiver preparado ou não, os municípios que já tiverem avançado em projetos, estruturados para fazer, como você mesmo citou, o que tirou a crise de 29? Foi o New Deal, foi jogar dinheiro na economia, mas o que? É projeto, botava um para quebrar de manhã a rua e o outro para asfaltar, para a economia girar. Então eu acho que o que a gente vai sair disso, a gente vai ter um passivo muito grande, uma conta muito grande. A gente tem oportunidade, tem que correr, como aí os municípios, para estar com projetos estruturados e vai ter que contar, sim, com parcerias, como você falou, do CODESE, públicos e privados. O público sozinho não vai conseguir fazer e o privado também não vai conseguir. Então, vão ter que ter projetos. Aqui em Bauru, por exemplo, a gente tem uma série de oportunidades. Você pegar só o saneamento básico. Água, a gente tem um desafio de água no médio e longo prazo. Esgoto, tem uma estação de tratamento de 200 milhões. Drenagem, a gente tem 20% de drenagem da cidade. Fazer obra de drenagem, isso gera economia local, o PIB, todos os efeitos colaterais. Temos ainda a parte de resíduos sólidos com toda... Então, assim, tem muita coisa e eu acho que acaba um pouco paralisando. Você vê porque, vai sair candidato, como que é o tema de... Vai sair candidato A, candidato B. Tá, e o dia a dia, né? Porque a cidade continua andando e daqui 90 dias passou as eleições, cadê os projetos estruturantes aí para a cidade, né? E no caso de Bauru, se não bastasse tudo isso, nós temos aí uma processante, né, Bizarra? Pois é, viu, Café? Agora 8 horas mais 7 minutos, esse é o Café com Política. Aqui em Bauru, nesta semana, 2 fatos foram marcantes na política local. A decisão da Câmara Municipal pela sequência da comissão processante que analisa a responsabilidade da prefeita Suelen Rosim na compra dos imóveis para a educação. E também um anúncio feito pelo vice-prefeito Orlando Costa Dias, aqui ao Cidade 360, com exclusividade, de que vai renunciar se caso a prefeita for cassada. E aí, Jabur, nós temos esses 2 fatos. Você imaginava que a processante seguiria? Você tinha até dado esse prognóstico, né? Que talvez ela seguisse e não fosse arquivada. 2 votos a 1, né? Chiara Ranieri e o Berriel votaram favorável ao sequenciamento. O Júlio César, que é o 3º membro, contrário. E teve esse anúncio do Orlando Costa Dias, que criou um fato político na cidade ao dizer eu renuncio. E se isso acontecer, né? Se ela for cassada e ele renunciar, esse protagonismo da família Rosim me parece que é colocado em plano secundário. Não sei se é essa mesma leitura. Sim, Café, sim. São fatos correlatos, né? E geram situações aí que a gente não sabe para onde pode ir, né? Essa posição do Orlando, em que pese todo o respeito que a gente deve ter a demonstração de fidelidade dele à prefeita, é uma posição que eu pessoalmente não acho boa. Não é a questão de condenar, de criticar, é uma questão de ponto de vista. Imagine-se que o vice foi instituído, a figura do vice, para ser um cargo de expectativa como ele não tem poder no governo, não tem nem sala em muitos governos para ficar lá, e ele está pronto para uma substituição da prefeita. Será que se a Suelen por algum motivo renunciasse, o Orlando também renunciaria? Quer dizer, eu acho que frustra a expectativa da população essa posição dele, em que pese, repito, toda a demonstração de lealdade e também uma certa pressão em cima do ambiente político, né, para que as coisas caminhem para não cassação da prefeita. Mas eu acho que ele foi eleito pela população e o compromisso dele é com a população
administração, e não é com a prefeita. Eu acho que o ato aí tem um simbolismo importante e talvez eles não tenham pensado nesta consequência da população fazer uma leitura de que, olha, quando a gente vota no candidato, claro que o vice tem a sua importância, mas a figura do vice é essa que você colocou, uma figura de expectativa. E ao dizer eu abro mão, de um lado ele está dizendo, ó, tô com ela, confio nela, não caçem porque veja só até o que eu sou capaz de fazer. Mas na outra ponta está dizendo, peraí, você vai então sair quando cairia no teu colo, daria sequência à administração normal da cidade, vai ter um presidente da Câmara que, se for o Marquinhos for candidato, pode cair para o segundo da mesa, que é o vice, que é o Berriel, que vai ter 3 meses de transição, que tem que chamar a eleição de... É isso que você está querendo para nossa cidade? E eu acho que aí o tiro sai pela culatra. E só para complementar, Café, ressaltando isso que você falou, ele também joga no lixo o projeto que os levou ao poder. É como se ele dissesse, se a prefeita sair, não tem mais o nosso projeto. Ali, né? Sendo que ele é o representante também desse projeto de poder que venceu a eleição no ano passado. Porque muita gente votou na Suelen com a aval dele. Exatamente. Exatamente isso, Café. Quando você forma uma chapa, agora estou te falando do ponto de vista de marketing, da comunicação, automaticamente há um vínculo, principalmente no caso da prefeita de Bauru, que não era daqui, que tinha toda aquela questão, e ele foi com uma espécie de aval. O Orlando eu conheço, eu vi muita gente, olha, o doutor Orlando eu conheço, um grande desafio da cidade é a saúde, até entenderam que ele realmente ia comandar a saúde até o final, mas ele já saiu e votou na chapa. Então existe sim, do ponto de vista de marketing, ao meu ver, um erro estratégico, inclusive nesse aspecto, porque a partir do momento que você sai, automaticamente a população está fazendo já uma leitura nesse sentido. Puxa, eu votei no Dr. Orlando, eu votei na Sueli, eu votei na chapa, mas ele com certeza teve um papel extremamente importante nessa eleição. Então a saída, do ponto de vista de quem quer seguir a carreira política, agora candidato a deputado, isso teria que ter, ao meu ver, talvez uma orientação aí, algo nesse sentido, porque não é, a gente às vezes tem atitudes, o político, por isso que sempre é importante estar cercado de informação, de experiência, para que analise todos os pontos. É um jogo, e esse jogo tem tática, tem técnica, tem a hora de ir para frente, a hora de defender, de atacar, enfim. Tecnicamente, em princípio, eu entendo que foi um erro. Comunga dessa opinião, Pedro? Sim, eu acho que como política eu falo que é um grande xadrez, né? Então talvez a peça aqui você acabou numa tentativa de reforçar esse apoio, talvez gerando uma expectativa realmente, porque você começa a mexer com outras expectativas na Câmara, que outrora não tinham, né? Então, sair nos dois, quem que assume? É a Câmara, se for até o final desse ano. Se for do ano que vem, a própria Câmara vai escolher alguém que pode ser votação indireta. Então, assim, depender desses prazos, dessas prorrogações, né, que a gente... Então... realmente mexe com expectativa. E você acha que isso pode mudar o tabuleiro da votação? Porque eu fiz um levantamento aqui, eu acho muito difícil que 12 vereadores votem pela cassação. Você teria que ter um fato extraordinário, né? Que você lista, né? O Jabur está concordando, né? Agora, por outro lado, ao fazer esse sinal, um vereador pode estar falando, peraí, vai ter protagonismo aqui, quem é que vai assumir essa... Isso, como é que vai ser essa questão? E de repente fala, puxa vida, mesmo com algum fato relevante, que é melhor eu recuar e não votar pela cassação. Você acha que pode passar isso de alguma maneira? Eu acho que eu falo muito que o poder não aceita vácuo, né? Então ele vai ser ocupado e tem algum tipo de movimento. Então deve ter acendido em alguns que sempre que estão na vida pública, sempre tem uma pretensão de permanecer ou de ascender ou mudar de legislativo para executivo. Então não é um fator. Pode ter colocado um tempero a mais. Se vai mudar ou não, eu acho que, como todo mundo diz, processantes, CPIs e toda essa forma, você sabe como começa, né? E não como termina, né? Então fatos começam a surgir, aí começa e, novamente, tem toda a parte judicial, o judiciário vai fiscalizar, Ministério Público, tudo, e tem a parte política. No fim do dia é como que está o momento político, né? Naquela... Agora, Jabur, tem um fato paralelo da comissão processante, que é o pedido de perícia por parte do judiciário
num imóvel aqui na Zona Sul, que eles falam que é do Damásio, mas na verdade já tinha sido vendido, inclusive a própria família Damásio falou, para de falar que era do Damásio, porque, né, na verdade, a família vendeu para um investidor que tinha uma expectativa de fazer ali uma edificação, por isso que ele questiona na justiça o custo de oportunidade, foi a leitura que eu fiz, ele está dizendo, ó, estão me desapropriando aqui por 5 milhões e pouco, eu, se fizer uma parceria com qualquer construtora, eu multiplico esse dinheiro aí por 2, 3 vezes. E ele questiona na justiça. Aí a juíza pede, ó, tem uma diferença de preço, eu quero uma perícia. Você acha que se a perícia entender que esse preço foi justo, isso dá uma atenuada nessa tese que a processante está levando, de que neste caso, e esse caso principalmente tem causado muito ruído por conta da discrepância de valor entre quem comprou para investimento e o valor que foi desapropriado agora? Esse ponto é crucial para a defesa da Suelen, Café, até porque a perícia, não sei se é uma primeira perícia, já disse que o valor pago pela prefeitura está aquém do preço do mercado, ou do preço que o proprietário está brigando na justiça para obter. Ou seja, o proprietário estaria com a razão. E esse é um argumento fortíssimo que ela não usou ainda, ela não foi ainda na rede social, como ela vai quase diariamente, para dizer, olha gente, estão me condenando por comprar imóveis, eu comprei abaixo do preço, está aí a perícia da justiça dizendo. Você vê, falta muita articulação política no governo, falta muito pensar estratégico, né? Eu acho que isso não é de agora, isso vem do começo do governo, quando a Suelen lança a mãe dela como candidata, a mãe ocupando um cargo lá no Fundo Social de Solidariedade, agora vem o Orlando, que também é candidato, ou seja, passa a mensagem de que o governo está preocupado com um projeto de poder, com tantos problemas aí, a Suelen ainda não deu as respostas nem na curadoria, que ela disse que seria a prioridade, e fica dando esses sinais, a zeladoria, né? E fica dando esses sinais, ou fazendo esses gestos concretos, de que está preocupada com o poder, com a sequência, com a família e etc, né? E deixa passar uma chance dessa para se defender. Agora, Kleber, é noviciado? É falta de gente ali com um pouco mais de experiência? Porque o Orlando, todo mundo a gente conhece, né? Da Unimed, foi um excelente gestor de hospital. Uma das boas novidades da política, um dos ótimos quadros mais recentes da política. Ele há muito tempo queria entrar na política, a gente conversou inúmeras vezes, ele queria ser candidato, então era uma novidade, alguém que vem do setor privado com gás, com energia, mas não tem traquejo político, a gente sabe, Orlando. É transparente demais, né? Para um político. O sincero, aquele sincericídio lá que às vezes para um político é complicado. E aí vem a Suelen, que também não tem experiência. Você acha que tá faltando um pouco de articulação? É você que convive nesse meio político há muito tempo dando consultoria. A inexperiência, né? A inexperiência é algo muito complicado na política, sim. Você viu aí que o Moro foi massacrado. É mesma coisa. O Moro foi massacrado. Então, às vezes cometem erros mesmo por desconhecimento, né? Às vezes é por desconhecimento. Política tem algo assim interessante, né? Que é a democracia, uma coisa bonita, importante, mas você vê que qualquer pessoa para administrar uma empresa grande, ela começa pequena, ela se prepara, ela vai crescendo. De repente, na política é o seguinte, alguém que, não estou dizendo que é o caso da prefeita de Bauru, mas às vezes uma pessoa que nunca tocou nenhum carrinho de hambúrguer, que é uma coisa difícil também, não estou dizendo menosprezando, não, o cara tem que saber comprar o hambúrguer, tem que saber gelar, tem que saber quanto custa, produzir. Fluxo de caixa. E aí a pessoa cai para administrar, para ser o CEO, o grande comandante da maior empresa da cidade, né? Isso acontece em vários locais. E a maior empresa da região, com 1 bilhão e 400 milhões de reais de orçamento. Então, eu acredito assim, todo mundo pode aprender, é possível aprender, mas é duro aprender com um Boeing gigantesco e não começar ali no simulador, não começar... Então, isso é algo que acontece no país, não estou dizendo que é Bauru, né? E é o preço que se paga. Então, existem sim. O que eu estou acompanhando, eu tenho dado consultoria em várias regiões aí para candidatura, para governo, e o que eu tenho visto os candidatos, boa parte dos candidatos de primeiro mandato perderam. Eu vou dar um exemplo assim, Volta Redonda entrou, foi assim uma loucura. Já lá eu participei da campanha lá, 4 candidatos, 3 deputados disputando, uma loucura. De repente o moço em cima de um caminhão tal ganhou na eleição passada. Foi assim avassalador, né? No primeiro turno ele foi surpreendendo, no segundo ganhou. Saiu com 5 pontos agora, na última. Assim, ninguém é candidato a deputado nesse momento, mas não tem a chance mínima. Foi o pior governo da história de Volta Redonda e não é segredo para ninguém. Voltou o ex-prefeito.
o ex-prefeito voltou e ganhou novamente, está lá novamente. Então, assim, a inexperiência tem da questão administrativa e a experiência política. Por isso, então, tem que se cercar, tem que buscar informação e tem que ter, por exemplo, um excelente chefe de gabinete, tem que ter articulação política, líder, enfim. Que o Zema está fazendo, né? Está fazendo, está bem e deve ganhar a eleição lá. Agora, Pedro, antes disso, só colocar aqui a Suzy Avelar concorda com você, viu, Jabur? Afinal, a população confiou muito na experiência do Dr. Orlando e agora vira... Eu que vou fazer o trocadilho. As costas para papai. O trocadilho é meu, tá? É porque eu sou da Costa. Que negócio é esse, né? Coloca aqui. O Pedro, a prefeita tem que conciliar o noviciado. Eu sempre tenho batido muito aqui, que é caro também para você, é caro para mim, porque a gente trabalha em avaliação de empresa. Não tem um indicador, eu não consigo ver ninguém da máquina da prefeitura levantar de manhã e falar: olha, hoje a minha missão é melhorar tal indicador. Não, é a natureza cuidando. Vamos tocando a vida. E ela, se não bastasse ter que ter essa articulação, se posicionar, ter uma rejeição, né? Ela ganhou com metade mais uma, não ganhou com 90%. Então tem os críticos de primeira ordem. E ela tem que agora responder uma ACP, mostrar que está tudo tranquilo, tem um vice que renuncia e ela tem que administrar a cidade e a Câmara pedindo os projetos. E aí, meu caro? Realmente tem um desafio. Tentativa e erro? É o que falava, conversa, a gente fala muito na economia e na administração, né? A estratégia, né? Ela é devorada no café da manhã pelo dia a dia, né? Então, assim... Gestão de bombeiro. Gestão de bombeiro. Então, chega lá, não, hoje eu vou discutir iluminação pública. Aí, pô, mas caiu lá uma árvore, caiu. Então, realmente, né, e do porte da cidade que precisa, é como que você cria essa, independente, tem que ter gente que vai olhar o dia a dia, mas tem que ter gente olhando os projetos estruturantes da cidade, o curto, médio e longo prazo. Então, a gente vê, né, pelo menos que acompanha acaba ficando mais fora, mas assim, acompanha aqui. Você tem uma iluminação pública, pô, tá aos 47 do segundo, acabar o EVTE, atualizar o EVTE, colocar na Câmara. Pronto, você já botou um bode na sala para enquanto... Até para demonstrar normalidade, né? Isso, e tem o fluxo, né? Uma esteira de uma oficina, projetos que vão sendo encaminhados. Qual que é o próximo, então? Tem a discussão de resíduos sólidos. Tá bom. Então, enquanto isso, você vai fazendo, não dá para fazer tudo, mas você vai fazer uns que já estão... não. E eu acho que é muito importante, mas só trazer uma discussão que traz muito, que agora sumiu um pouco, acho que em função da processante. Questão de resíduos, ou o projeto foi as premissas. Tudo dá certo ou errado com premissas e restrições que a gente sabe. Então, não necessariamente, acho que a gente está muito, vai ter que devolver 4 milhões, mas se o projeto é ruim, chegou a definição se é ruim ou bom, é melhor perder os 4 milhões do projeto do que você perder 30 anos com um modelo que está errado. Então, o projeto também serve para isso. Para né? quem está nos acompanhando, o Pedro está falando de um projeto contratado junto à Caixa Econômica Federal, que estão chegando à conclusão que é uma tecnologia já ultrapassada e há um receio de perder essa verba, contratado no governo Gazeta, para ficar claro, mas que veio de herança aí, né? Não, e veio com a premissa que lá atrás era, por exemplo, vai ao contrário o senso do que o modelo de desenvolvimento de cidade. Tá bom, mas então perdemos o projeto, mas parece que assim, até a força para falar, vamos aqui, vereador ou executivo, legislativo, vamos perder esse projeto, vamos assumir junto que 4 milhões, era melhor perder 4 milhões do que perder 40, 50, 60 milhões em 30 anos, porque você tem projetos estruturantes. O que você fizer agora, é o que eu falo, o Codésio olha para frente, né? A gente está dando apoio técnico também para as câmaras temáticas, mas também tem algumas ações agora que você mata o futuro, né? Então, a estratégia futura, dependendo de como for feito hoje, você comeu no café da manhã, né? Agora, Jabur, você acredita que essa dobradinha, a Lúcia e o Orlando, vinga? Ou você acha que com tudo isso que aconteceu, porque se eles não saem com uma votação, principalmente o Orlando, né? Uma votação um pouco mais expressiva da cidade, né? Esse convencimento regional, com tanta gente que vem vindo, né? Você tem hoje assessor parlamentar espalhado no estado todo, né? Aqui no Cidade 360, que nós já entrevistamos de deputados, né, que estão buscando, e vão mordendo o voto aqui e acolá. Aí você tem mais a pulverização. Qual a tua leitura aí de chances reais? É claro que é prematuro, é difícil, uma eleição surpreende, mas em perspectiva, qual que é a sua opinião? Olha, o PSC, que é o partido do Orlando e da própria Lúcia Rosim, fala em cortes para deputado estadual
40, 35, dependendo do Orlando da falou em somatória 60 de mil votos. votos. E para federal, exatamente. Para federal, 55, 60 mil votos. É voto pra caramba, né? Eu fico fazendo a conta, porque o voto útil em Bauru vai dar o quê? Uns 190 mil aproximadamente, que é o que efetivamente vai votar. Até menos, tem dado 180 menos. 180 mil. É, exatamente. Nossa, você ter 60 mil, você teria que pegar um terço disso, né? É isso, divide né? por 24, 25, 26 candidatos. Mais os que vêm, mais os tiririca da vida, Nossa, mais os é Bolsonaro, muito... as Janaínas, não sei quem, rapaz, não sobra voto. Eu acho que a chance da mãe da Suelen, por exemplo, seria se houvesse uma conjugação de igrejas, um fechamento de questão entre igrejas, né, para ficar na área dela, que é a área evangélica. Só o que o governo fez, só a projeção que ela já teve até hoje, não é suficiente. Mesmo o trabalho dela no Fundo Social de Solidariedade, aliás, tá todo mundo de olho no Fundo Social até agora, né? A mulher do Orlando saiu também, e essa coisa da cesta básica, da fome, enfim. Mas acho que só isso não é suficiente, se ela aposta nisso. A mãe da Sueli teria chance se tiver bem amarrado com as igrejas evangélicas. E o Orlando, se a cidade gosta do Orlando, a gente sabe disso, não é? Mas não basta só a classe média que conhece bem ele. Temos poucos segundos. Política não é para amador, né, meu caro Clerman? Né? E campanha política não se ganha no período dos 45 dias ali nessa boca do gol. Isso aí, nessa parte você colhe o que você plantou. Campanha política se ganha antes da campanha. Pedro, obrigado pela sua participação. Queremos você novamente aqui conosco, trazendo essa visão de gestão mesmo, para que nós possamos aí cada vez mais orientar o nosso eleitor. Falamos aqui com Pedro Henrique Fiorelli, advogado formado pela PUC de São Paulo, com mestrado profissional em Direito Empresarial pelo INSPER, MBA Internacional em Economia e Gestão pela Fundação Getúlio Vargas e assessora também as câmaras temáticas do CODES. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui discutir política boa, discutir realmente projetos aí. Obrigado. Jabur, na quinta-feira que vem estaremos juntos no Festa da Revista Atenção, recebendo o prêmio do Cidade 360, Destaque Jornalismo, né? Isso, com muita satisfação estaremos lá e logo, umas horas depois, aqui de volta, né? Bom dia a todos. Vamos fazer direto de lá na sexta-feira. É uma ideia. Kleber, um abraço. Um abraço, café a todos aqui da bancada e a quem está em casa, um ótimo final de semana. Ricardo Santos Jabur Café Fiorelli. Muito bem, rapidamente pra gente ir embora, todos um ótimo final de semana, até segunda, tchau, tchau.